Salve, salve! Direto da Central da Divulgação da Filosofia e suas associações no Brasil, assessoria e treinamentos. Eu sou Ednilson Lourenço de Moraes e vamos ter assim uma aula de filosofia da educação. E o tema é a arte de saber ensinar. Isto, a arte de saber ensinar, e é necessário isso, tanto para o educador, isso, quanto para aquele que está sendo educado, seja pai, seja mãe, seja o que for assim no seu contexto, professor, professora, aquele que estiver mediando o papel assim de educar. Em tudo deve haver um contexto de ensino, um contexto pedagógico. Isso. E sabendo esse contexto pedagógico, que tem que ser direcionado conforme a faixa etária e conforme a pessoa que nós lidamos, nós vamos assim fazendo o trabalho ocorrer bem melhor. E é preciso de analisar e observar o que está sendo feito, recorrer às fontes, às origens, para que o trabalho assim possa sair mais formoso, mais acabado no sentido de que realmente cumpra a sua finalidade. Então, precisamos ter essa consciência, esse estágio de percepção para poder fazer assim as coisas acontecer. De repente eu tenho até boa vontade, ou assim um professor ou quem está educando assim tem uma boa vontade. Ele pensa, por exemplo, na saúde bucal, não é? Mas aí é um questionamento. Eu penso na saúde bucal assim, do aluno, mas não adianta pensar na saúde bucal se não se pensa na família, não é? O que adianta você dar, por exemplo, a escova de dente e, por exemplo, essa pessoa não ter água tratada onde ela mora? Então é preciso ter essa percepção de recorrer às raízes, não é? E aí, como eu já trabalhei assim, diante do construtivismo, Jean Piaget, o professor não é aquele que ensina, mas o que desperta no aluno a vontade de aprender. E essa vontade de aprender tem toda uma questão assim de inteligência emocional, que é mais importante do que assim os ensinamentos intelectuais, não é? A inteligência assim que trabalha isso, determinado aspecto e conforme a origem social. E aí temos que analisar tudo isso para que as coisas ocorram melhor, tá? Vejam só. Então, nós temos essas coisas que tem que ser observado. E aí, eu pergunto novamente, embora em outro vídeo eu falei sobre isso, não é? Sobre gestão escolar, eu contextualizei assim de alguma forma, não é? Perguntando assim, não é? Qual é a principal finalidade da escola? Trabalhar essa inteligência emocional e que leve à felicidade. Então, temos que se indagar, assim, diante do projeto, assim, de repente, que é colocado numa escola, o que é mais importante, por onde nós devemos partir. E se unir para resolver as questões necessárias e básicas, pois às vezes um currículo é montado numa escola não olhando isso. E aí, quer dizer, muita coisa se perde porque não se fecha o que tem que se fechar e partir de onde tem que partir. Já que a escola tem essa autonomia, não é? Então, isso também é para ser pensado. Então, que tenhamos essas raízes profundas de pensamentos e veremos como a vida será grata conosco. Quanto mais recorremos a essas certezas, que na verdade devemos ter a humildade, ainda que sejam certezas, de assumir que nada sabemos, pois a humildade está sempre a querer aprender, não é? Porque assim, às vezes, eu já ouvi falar, eu não quero ouvir de novo. Aí é arrogância e a prepotência. Se naquele momento está sendo colocado diante de você isso, de repente é algo novo que pode ser questionado daquilo que mesmo você sabendo, isso para aquele momento, para aquela circunstância, a agregação de elementos novos, que na calma, na paciência e na coerência, você há de abstrair e aprender. Não é? A felicidade não depende, e aqui uma frase de Dale Carnegie, a felicidade não depende do que você é ou do que você tem,
mas exclusivamente do que você pensa. Não é? Então, é você que vai canalizar, independente do momento que você está passando, a crise que você está passando, isso. A buscar uma solução pela própria forma como você resolve as coisas. Não é? E com isso nós aprendemos que nós temos que ser mais inteligente do que os nossos erros. Não é? Para ver bem é preciso ter imaginação. Essa imaginação que cria, essa imaginação que vislumbra a alternativa, a possibilidade de saber lidar com as situações. É o pensamento que irradia assim, formas de sabermos lidar e ficar menos doentes em parte e resolver uma série de coisas. Claro que é uma soma aqui, não vamos assim também ser incoerentes, de falar assim, o pensamento só vou viver de luz, de brisa, de sombra. Claro que não, é uma soma. Mas aquilo que você consegue resolver com a fantástica imaginação que vislumbra o seu pensamento, a olhar, a imaginar e a buscar o interminável bem na sua ação, na sua atitude, é o que vai fazer assim você ter uma situação melhor, para poder assim buscar caminhos assim, aonde de repente as pessoas nem achem mais. Filosofia da educação, a arte de saber ensinar. Ednilson Lourenço de Moraes, direto da Central da Divulgação da Filosofia e suas associações no Brasil. Assessoria e treinamentos. Um abraço.